Olá pessoal, estamos aqui para resolver mais uma questão de matemática. Eu me chamo Léo Garcia e hoje nós iremos falar sobre seções cônicas, especificamente a equação da parábola. Antes de nós resolvermos a questão, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações para que a gente possa chegar na questão. Nós temos aqui 4 exemplos de parábola, tá certo? E eu quero que vocês observem bem esses exemplos. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos uma parábola do lado direito do eixo y, que ela está do lado direito do eixo y. E aqui, no nosso segundo exemplo, nós temos uma parábola que ela está do lado esquerdo do eixo y. No nosso terceiro exemplo, nós temos uma parábola que ela está com a concavidade para cima de y. Aqui, ó, a parte de y positiva, tá certo? No nosso quarto exemplo, nós temos uma parábola em que a concavidade está na parte negativa de y. Certo? Então, vamos observar bem isso aí. Então, alguns elementos é importante você saber. Por exemplo, esse ponto aqui é o foco da parábola. Tá certo? Então, assim, lembre-se que qualquer ponto no plano cartesiano, para você localizá-lo, você vai precisar de 2 valores. Sempre o primeiro valor vai ser um valor de x e o segundo valor vai ser um valor de y. Tá bom? Então, outra coisa que é importante você observar é que você tem aqui a diretriz da parábola. Aqui a diretriz. Essa é a diretriz. Tá certo? Então, observe que então a definição da parábola você vai dizer que vai ser um conjunto de pontos geométrico, né? Um conjunto de pontos aonde a distância do foco a qualquer ponto dessa parábola, ela será sempre a mesma desse ponto à reta diretriz. Então, a distância de F para P tem que ser a mesma de P para Q, certo? Formando sempre um ângulo de 90 graus, seja perpendicular. Outra coisa que você tem que observar nessa parábola é que a distância do foco para o vértice, tá aqui o vértice da parábola, tá bom? A distância do foco para o vértice é a mesma do vértice para a reta diretriz. É a mesma distância. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se aqui for C, aqui também é C. Tá certo? Então, observe o que você precisa observar. Observe que a reta diretriz ela está tocando o eixo X. A reta diretriz ela está tocando o eixo X. Quando a reta diretriz tocar o eixo X, a tua equação ela vai começar com y ao quadrado. Outra coisa que você tem que observar é que a reta diretriz e o foco sempre estarão no mesmo eixo. Eixo X, eixo X. Se a tua equação aqui começa com y ao quadrado, o final dela tem que ser x. Então, vamos dar uma olhada geral aqui nessas 4 fórmulas e observe que, eu quero que você observe que aqui no meio sempre será 4C. Aqui no meio sempre será 4C. Esse C aqui é o ponto do teu foco. O teu foco ele está no eixo X daqui, ó. Então, é o teu valor de C é o ponto que está no teu foco da parábola. Tá certo? Outra coisa que eu quero que você observe é o seguinte, que veja bem, esse primeiro exemplo, você tem uma parábola com concavidade do lado direito de y, envolvendo o lado positivo de x. Esse exemplo 2 aqui,
que nós estamos falando, o exemplo 2 que nós estamos falando aqui, você tem uma parábola do lado esquerdo do eixo y com a concavidade para o lado negativo de x. Então, essas parábolas, o exemplo 1 e o exemplo 2, eles são muito parecidos, mudando apenas o lado da concavidade deles. Então, vai ser a mesma equação, só que aqui, veja que aqui agora é negativo. Veja que é 4y, é y ao quadrado, que é igual a menos 4x. Então, de onde foi que saiu esse menos? Você tem que entender o seguinte, que o foco da parábola, nesse caso aqui, ele está na parte negativa do x. Ó, se você compreender que o primeiro valor, num par ordenado, o primeiro valor é de x, o segundo valor é de y, então esse menos c aqui é o ponto do teu foco que está tocando o eixo x, negativo. Então, quando você multiplicar 4 vezes menos c, vai dar menos 4c, tá certo? Por isso que ele é negativo aqui. Outra coisa que eu quero que você observe nesses exemplos é o seguinte, no exemplo 3, vamos aqui para o exemplo 3. Exemplo 3. Nossa concavidade da parábola está voltada para cima, envolvendo o lado positivo do y. Então, o foco da parábola é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele está representado por esse par ordenado. O primeiro valor é o de x, o segundo valor é o de y. Então, esse C aqui é esse ponto aqui, é o ponto que ele está tocando o eixo Y. Tá certo? A diretriz, perceba que o foco está no eixo Y. Obrigatoriamente, a diretriz, a reta diretriz, ela tem que estar tocando também o eixo Y. Se a reta diretriz ela toca eixo Y, a tua equação é do tipo x ao quadrado. Se aqui é x ao quadrado, o final é y e o meio é 4c. Aí tu observa que o c é o teu foco, tá certo? Então, o c está na parte positiva do y, aqui ele é positivo. Tá bom? A tua reta diretriz, ela está tocando o eixo y na parte negativa. Então, tá aqui a tua reta diretriz. E a distância do teu foco para o vértice da parábola é a mesma do vértice para a reta diretriz. Então, perceba que no teu exemplo 4, no exemplo 4 que nós estamos dando aqui, mesma situação, com cavidade para baixo. Então, você vai ter agora menos 4c, menos 4 que multiplica c, que multiplica y. Certo? Perceba que a reta, o teu foco, nessa parábola, o foco está no eixo y. Só que na parte negativa do y. Então, se o foco está no eixo y, a diretriz também tem que estar no eixo y. Só que na parte positiva do y. Por isso que a tua diretriz y é igual a c. Então, se a tua diretriz está no eixo y, a tua equação vai ser do tipo x elevado ao quadrado. Se aqui tu tem x elevado ao quadrado, no final vai ser y. No meio vai ser 4c. Agora tu vai saber se o sinal é positivo, se o sinal é negativo. Tu vai olhar para o foco. O teu foco aqui ele é negativo, então vai ser menos 4c. Ok? Isso são observações. Então, são observações que a gente dá para ver se você consegue visualizar. Para você não ir só no decoreba. Mas é lógico que você precisa memorizar a fórmula para você ir mais rápido para resolver a questão. Tá certo? Então, todas essas parábolas, elas têm vértices na origem do plano cartesiano. Aonde é a origem? A origem é no ponto 0 e 0. 0 para x e 0 para y. Todas elas têm vértice na origem do plano cartesiano. Tá certo? Então, baseado nisso, nós vamos responder a questão agora. A nossa questão, ela pede para determinar a equação da parábola de foco 0 e menos 6 e diretriz que está em y igual a 6.
Quero que você observe o foco aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Veja que o foco está em Y. O foco está em Y, a diretriz também está em Y. Tá certo? O foco está em Y, a diretriz também está em Y. Para nós visualizarmos bem a questão, vamos montar aqui uma parábola. Então, pessoal, eu estou trazendo essa parábola para a gente fazer as localizações aqui, a gente poder resolver, tá certo? Então, veja que o nosso foco está entre 0 e menos 6. Então, o nosso valor aqui vai ser menos 6. A coordenada no nosso foco é 0 e menos 6. A distância do foco para o vértice tem que ser a mesma do foco para o vértice. Tem que ser a mesma do vértice para a reta diretriz. Por isso que ela aqui é 6. Ó. Então, essa distância aqui, ela é a mesma. Tá certo? Na verdade, essa distância aqui vai ser o C, né? Que vai ser o C. Aí, feito isso, você entende que ó, a diretriz está no eixo Y, então a equação vai ser do tipo x ao quadrado. Se a equação é do tipo x ao quadrado, no meio você vai ter sempre 4x e no final vai ter y, porque você já tem x ao quadrado. Agora você vai olhar para o seu foco. O seu foco ele está no eixo Y, na parte negativa do Y. Tá aqui, ó, menos 6. Então, aqui vai ser menos. Está formada a tua equação. Tá certo? Então, você vai ter x ao quadrado, que é igual a menos 4 vezes... Quem é o C? O C é 6, que é o teu ponto de foco. Mas lá aqui tem menos 6, mas é a distância do ponto ao vértice, que vai dar 6. 6 vezes y. X ao quadrado é igual a 6 vezes 4, dá 24, menos 24y. E está aqui a nossa resposta. Tá bom? Então, chegamos ao final. Esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.